Sejam bem-vindos, boa noite. Eu espero que nesse momento, hoje é 30 de julho de 2024 e a gente está num canal fechado, fazendo uma live com a nossa querida especialista naturopata clínica, Ivone Cardoso, que vai tratar do tema da pineal e as consequências de tanta intoxicação no momento e tanta manipulação e controle também que possa estar havendo. E a gente vai falar sobre isso numa ótica de saúde, mas também espiritualista, tá? Porque as coisas estão relacionadas, embora muita gente acredite que não. E se você está no nosso canal, você já sabe que isso se junta de alguma forma em algum momento. É uma sabedoria divina, digamos assim. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer para você que está aí no YouTube agora, que passou para ver essa live posteriormente, que em canal aberto você pode, em canal fechado, perdão, você pode fazer perguntas aos profissionais. Nós estamos com cerca de 2 a 3 lives por semana, tratando de saúde em nosso grupo no WhatsApp, Saúde nos Novos Tempos. O link está aqui abaixo, clica nesse link, pula lá para o grupo e acompanha com a gente essas lives aí, para que você possa esclarecer melhor, ter um conhecimento sobre o que está acontecendo nesses novos tempos com a nossa saúde. E isso se reflete na nossa espiritualidade, prosperidade e tudo mais. Boa noite, pessoal. Coisa boa estar aqui com vocês, principalmente para falar de algo assim que é uma paixão no meu coração, né? Que é essa compreensão, essa consciência desse ser, desse conjunto do que nós somos, né? Da nossa espiritualidade, que é a nossa verdadeira identidade, né? Ela é a nossa verdadeira identidade. Né? Aqui a gente está tendo essa experiência de 3D, mas nessa experiência a gente tem que fazer o máximo para se conectar com essa consciência maior, né, superior, né, que é a, a parte divina, né, a parte real de quem nós somos, né. Então, eu queria comentar que lá em 2012, a gente está vivendo uma coisa semelhante agora, um pouco, claro, diferenciada, mas também é uma situação, tá? Em 2012, a Carla me convidou para fazer uma palestra da glândula pineal. 2012. Vocês lembram que tinha todo um conceito de que em 2012 o mundo iria acabar, né? Então tinha muita coisa se falando sobre isso, né? Mas realmente houve uma mudança, né? Mas que mudança é essa, né? E eu falei, até pedi para ela ver se ela disponibiliza depois no grupo esse link, né? Para vocês, se quiserem assistir, né? Dessa palestra. Então, tem 12 anos já essa palestra. Aí, o que acontece? Lá naquela época, era um momento de mudança de frequência planetária, era uma mudança muito interessante, porque a nossa consciência começava a despertar. Então, ao longo desses anos todos, agora a humanidade foi caminhando, mas agora nós estamos novamente em algo muito mais maior e muito mais forte, porque agora nós estamos fazendo uma diferenciação dessas pessoas que despertaram para quem não quer despertar. Tá havendo até uma separação. E isso a gente vai perceber até nos nossos relacionamentos. Né? Com quem que a gente consegue ainda se relacionar e outras pessoas que estão com muita dificuldade. A gente não consegue. Por quê? Porque está havendo uma diferença muito grande na frequência. Então, lá em 2012, um fato que aconteceu, eu tinha uma mesa radiônica que eu trabalhava para as pessoas, né? Era um portal, eu dava curso, inclusive, e tal. E aí, bloqueou total, eu não conseguia mais. Então, assim, para a gente entender o que é essas alterações de frequência e como isso afeta a nós, a nossa mente, a nossa saúde, tudo. Quando muda a frequência, alguma coisa muda muito profundamente dentro de nós. Então, lá naquela época, eu disse assim, mas por que está acontecendo? Eu lançava o curso, não acontecia, as pessoas não me pediam mais trabalho, e aí eu me dei conta, claro, mudou a frequência, eu fui lá, eu dei uma palestra, e não me dei conta que mudou a frequência também neste portal que eu estava trabalhando. Então, eu gerei, né, uma nova mesa radiônica, que ainda trabalha até hoje, e a partir do momento que eu criei essa nova mesa, que é um novo portal, dentro dessa nova energia, pronto, fluiu. Tudo fluiu novamente. Né? Então, a gente tem que observar os momentos, né, diferenciados da nossa história, da nossa vida, do que está acontecendo. E o que a pineal tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque ela é a parte sensorial.
ela é a antena sensorial, né? Então, assim, a pineal, ela é uma glândula, sim, ela é uma glândula, mas ela também é um órgão sensorial, tá? E esse órgão, ele vai fazer com que a gente tenha a visão, não da 3D do olho físico, mas a visão metafísica, aquela compreensão e abertura para esse mundo quântico, que é o mundo do invisível, da menor partícula, das frequências de luz. Quem faz isso é a nossa pineal, e a gente aqui conversando, vocês vão entender que esse assunto não vai se esgotar aqui, né? Por favor, nem pense, né, que seria assim, vou falar ali meia hora, esgotou o assunto, não, né? Porque até hoje se estuda muito essas relações da saúde com essa glândula, com todos os nossos sistemas, tá? Porque ela tem uma integração com todos os nossos sistemas, e então muitas coisas, talvez até que vocês possam me perguntar, e talvez eu não tenha nem resposta, porque não é uma coisa assim, 2 mais 2 é 4, no que se refere à glândula pineal, não é, ok? Então, vamos lá, vamos começar a nossa palestra, e vocês vão tentando guardar, né, dentro do coração de vocês, essa compreensão, para entender a importância disso com a nossa saúde física, também a nossa saúde mental, tá? Essa glândulazinha, se eu pegar um fiozinho, se eu pegasse um fio, tá, uma linha, que entrasse entre as minhas sobrancelhas e um aqui do alto, da minha cabeça, onde elas se cruzassem, ó, onde entrar aqui e descer aqui, ia haver um cruzamento. Aonde ela se cruza é o lugar, assim, digamos assim, ó, a localização melhor para entender onde é que está a nossa pineal, bem no meio do cérebro, tá? É ali que ela se localiza. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Porque ela é considerada terceiro olho. Por que chama terceiro olho? Isso é esotérico, isso é, não sei o quê. Não. Quando a gente está sendo formado, eu estou dizendo a gente, não estou falando só das pessoas, tá? Os animais também têm glândula pineal, tá? Quando a gente é formado, lá no meio do cérebro, quando começa a formação lá no cérebro, aparecem 3 olhinhos, tá? Por isso que chama terceiro olho. Só que 2 desses olhos são esses olhos que vêm para a órbita, né? Que criam a nossa órbita. E o outro é a pineal. Ela tem um formatinho do mapinha. É como se fosse uma mapinha, assim, de um pinhão, né? Ela tem esse mesmo formatinho, mas ela é minúscula, né? Tá? Então, assim, ela não vai crescer nem coisa nenhuma, mas os outros 2 não se formam juntos, né? Então, por isso que a ciência, isso é a ciência, não é nem, não é um esoterismo, gente, para a gente não entrar nesse julgamento, nesse preconceito, tá? O terceiro olho, exatamente porque lá na concepção, aparece os 3 juntos, os 2 olhos e a pineal, nascem juntos, 3 brotinhos. Olha que lindo isso, né? Então, eu acho isso muito lindo, assim, esse estudo. Existe muito estudo, tá? Se aprofundando sobre a pineal. Bom, a pineal, ela faz o quê? Qual é, assim, a função dela? Eu não vou dizer que é a função maior, né? Mas é uma das funções importantíssimas, né? Na nossa vida. Ela faz a regulação desse ciclo circadiano. O que é esse ciclo circadiano? Que regula vigília e o sono. O que acontece nesse momento? Ela vai produzir um hormônio, ela é uma glândula, ela produz um hormônio, que é a melatonina. Então, à medida que a gente vai ficando no escuro, que vai chegando à noite, a gente começa a ter mais sono, começa a dar um soninho. Por quê? Porque o nível de melatonina, ele sobe. Se o nível de melatonina sobe durante a noite, e é no escuro que é produzido esse hormônio, nós devemos contribuir apagando as luzes. E eu falo muito isso. Tem gente que diz assim, tem problema de sono, tem problema de sono. Mas muitas pessoas que têm problema de sono dormem com a abajurzinho ligado, dormem com uma luzinha não sei o quê, dormem com o celular ligado. Qualquer coisa que interferir na pineal vai interromper essa ação dela, ok? Aí o que acontece? Quando vai chegando de manhã, vai clareando o dia, ela vai reduzir essa produção da melatonina e aí nós vamos começar a despertar. Começamos a despertar. Então, ela regula, ela realmente é um regulador, né, desse ciclo, né, do sono
do vigília e o sono, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, eu digo assim, nós temos que fazer a nossa parte. Que parte? Tentar esvaziar a nossa mente, por isso que eu falo assim, ficar olhando o celular, isso é um hábito hoje que não existia. Tá? Então, isso é uma coisa tóxica para a pineal. Nós ficamos olhando, e eu atendi à distância, né, que agora, esses dias, e a pessoa está com um problema nos olhos, e eu falei, essa pessoa fica olhando ou muito computador, com a luz apagada, daí só a luminosidade do computador, ou celular. E realmente a pessoa confessou, né, digamos assim, né, o réu confesso, que ela ficava, sim, muitas horas à noite olhando o computador, né? Então, se você quer fazer isso, você tem que estar com a luz acesa. Porque no momento que você apaga a luz, você vai começar a emitir essas micro-ondas para esse chakra aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho dessa coisa do chakra, né? Você começa a emitir, começa a ter interferência. Porque é um momento que a pineal está já se preparando para te levar para esse relaxamento mental. Então, o que é bom à noite? Bota um mantra. Bota um mantra, tenta acalmar a mente, tenta esvaziar a mente daquele excesso da rotina do dia, de todas as coisas que foram a experiência daquela rotina, para deixar a mente ir esvaziando e se acalmando, e esse hormônio, então, vir contribuir para um sono de qualidade, que a gente já vai falar mais sobre isso. Pode passar, Karen. Uma coisa que volta ali só um pouquinho, por favor. Ó, uma coisa muito importante, gente, que a gente, para a gente relacionar com a saúde, tá? A melatonina, que é secretada pela pineal, ela é um antioxidante natural. E ela é um imunoprotetor. Hoje se diz, inclusive, que a melatonina é anticancerígena. E aí, às vezes, a pessoa vai, mas por que ela é anticancerígena? Porque se você não tem melatonina, se você não tiver, você tem que tomar, tá? Pode tomar. Porque a melatonina que a gente compra, ela é também extraída de forma natural de substâncias naturais, de frutas, de algumas outras coisas, sementes, algumas coisas, tá? Então, o que acontece? Se a gente não tem digamos assim, esse hormônio no nosso corpo, nós não temos um sono com qualidade. E o sono que não tem qualidade não desinflama o corpo. E um dos maiores fatores do câncer é o processo inflamatório, que está ali. E o corpo não está desinflamando. Então, hoje a melatonina ela é considerada como anticancerígena, mas imunoprotetor. Então, ela faz o quê? Ela também ajuda na nossa imunidade. A gente vai ver um pouquinho, vai entender um pouquinho mais adiante sobre isso, tá? Vamos lá, pode seguir. Obrigada, Karen. Bom, aqui, ó, vamos falar um pouquinho dos chakras. Eu falei assim, que a linha dela seria entre as sobrancelhas e no alto da cabeça, né? Que seria a linha onde cruza e a gente encontraria ela. Então, ela está relacionada a este chakra frontal e ao coronário. Só que tem situações diferenciadas aí, tá? Aqui, gente, ela é aquela chave da nossa percepção, a percepção metafísica. Porque o olho, os nossos olhos, ele capta o quê? Ele capta 3D. Ele não vai além da 3D. É só o que a nossa visão consegue alcançar. 3D, né? Altura, largura, comprimento, 3D. Agora, quando você fecha o olho, você vai mais longe, e vai muito longe. E você pode ir para as estrelas. Depende da sua capacidade. Mas você pode ir. Porque você vai fazer o quê? Fechar o olho físico e abrir este aqui, que é este da percepção. Então, tem uma ligação com a nossa intuição. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu trabalho, tá? O que eu faço, o trabalho que eu faço para ajudar as pessoas, ele é um trabalho muito quântico. Ele é um trabalho muito quântico. Aí a pessoa quer entender. Não, mas eu quero entender. Para depois pedir o trabalho. A pessoa não vai entender. Se ela não tiver isso aberto, essa capacidade de abrir e sentir algo além, ela não vai entender. Mas, às vezes, se a pessoa tem essa capacidade intuitiva de percepção, ela tem uma pineal que está capacitada,
ela vai perceber que aquilo vai ser uma contribuição para ela. E ela simplesmente vai se abrir para o trabalho. Ponto. Tanto o meu trabalho santo quanto o trabalho com as máquinas, é a mesma coisa. A pessoa quer entender. Não, eu quero primeiro entender o teu trabalho. Tu não vai entender. Me desculpa, mas tu não vai entender. Tu tem que perceber se isso vai ser contribuição para ti ou não. É quando a gente conhece uma pessoa, vamos dizer, você conheceu uma pessoa nova hoje. Ah, não sei, mas não gostei dessa pessoa. Aí a pessoa está sorridente, ela está simpática, ela é querida, mas aí tem uma coisa assim, ó, não gostei dessa pessoa. Quem é que está te dizendo isso? Quem é que está te dizendo assim, ó, cuidado, não confia. Ó, é a energia que conecta na pineal desta percepção. Porque é o olho que vê, não na 3D, mas o olho que está vendo além da 3D, está vendo quem é realmente a pessoa que está diante de ti, quem é a pessoa com a qual tu está te conectando. Por isso que a gente tem que acreditar o quê? Na nossa intuição. Porque quando a gente diz assim, eu não vi minha intuição, me dei mal. Sim, vai se dar mal. Porque a nossa intuição é essa percepção desta glândula que está percebendo o que o teu olho físico não vê. Porque se tu for só na linearidade, na visão linear e não metafísica, e não quântica, tu só vai enxergar o que está diante de ti. Ah, a pessoa é querida, é legal, é bacana. Já vou me entregar ali. E aí dá problema. Então, assim, ó, aprendam a seguir e ouvir a intuição, tá? Mas para isso nós temos que ter uma pineal também curada. Isso também tem a ver com a nossa saúde. Por que tem a ver com a nossa saúde? Porque é a nossa vida. Os relacionamentos, eles, quando se conectam conosco, eles têm tudo a ver com a nossa saúde. Porque eles podem nos ajudar a se sentir melhor, podem nos acabar. Né? Os relacionamentos podem acabar com a saúde da pessoa, porque pode acabar com a saúde emocional da pessoa. E o corpo físico só vai fazer o quê? Traduzir. O corpo físico vai traduzir. Tá? Então, quando a gente fala em conexão espiritual, eu estou falando dessa visão. A antena divina já está aqui, ó, através do coronário. Então, a pineal, ela é considerada uma glândula lá dentro da pineal. Essa glândulazinha minúscula tem cristais, tá? Cristalzinhos. Tá? Então, é muito lindo, né? A análise da pineal, né? Ela é cheia de cristalzinhos, né? Então, aqueles cristalzinhos reverberam luz, reverberam luz, reverberam luz. E aqueles cristalzinhos é que fazem esta linha de sintonia com o nosso divino. A conexão divina. É através dessa antena. Então, o chakra coronário, quando ele está aberto, quando você sai dessa visão, dessa única visão aqui, linear, e faz essa verticalização, quando você permite entender que você é além, muito, 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 muito além do que você vê diante do espelho, tá? Então, quando você está fazendo isso, você está permitindo a abertura desse chakra, porque você se conecta com o quê? Com a sua fonte, que é amor, que é luz. Porque a sua fonte não tem problema nenhum. Não tem nada, não tem defeito, não tem nada, nem crença. Ela é uma fonte de amor e luz. Então, quando você faz o que seja, eu digo, às vezes 5 minutos, gente, de meditação antes de dormir, de conexão com essa fonte. Um lugar maravilhoso para a gente fazer isso é a natureza. Porque nós somos seres da natureza. Eu estou morando agora em Florianópolis. A coisa que mais me entristece e me enlouquece é ver as pessoas caminhando na beira da praia de tênis. Vão lá para a beira da praia de calçãozinho, de banho, sem camisa e de tênis. E caminho, vão para lá e voltam, e voltam. E eu fico assim, meu Deus, eu fico enlouquecida, vontade de celular. Ah, bom, isso aí sim. Isso aí, né, hoje em dia, a pessoa não vai mais no banheiro sem celular. Então, a pessoa vai lá caminhando de tênis. Então, ela perde o momento de fazer essa linha que é do alto, aonde eu sei que eu sou mais do que eu estou vendo no espelho,
algo em mim que é superior, que é a minha única verdade, se conectando com a minha natureza, que é meu corpo. Né? Lembra daquela última live que a gente falou dos elementos, todos estão dentro de nós? Pois é, então a minha conexão do meu corpo são elementos unidos, tá? Com frequência de luz e coesão da natureza. Eu sou um ser da natureza, o meu ser físico. Então, eu tenho que me conectar com a Terra. E quando eu quero entrar nessa comunhão para trazer mais equilíbrio para o meu corpo, se eu quero ter equilíbrio, e todos querem ter equilíbrio, todos querem ter saúde mental, todos querem ter paz no coração, todo mundo quer. Então, fazer este momento, que pode ser segundos, 1 minuto, 2, 3 de meditação na natureza. Isso vai trazer uma força para vocês, porque eu faço essa conexão através do meu chakra coronário, e eu abro, então, essa conexão para trazer para o meu corpo físico. Agora, eu queria que vocês entendessem uma coisa bem importante. Esses centros de energia, a gente está falando em 2 centros, tá? Mas todos os centros de energia, eles emitem frequências, né, o tempo inteiro. Né, são vórtices energéticos, né? Então, as nossas emoções, as coisas que a gente está vendo, as experiências, os traumas, tudo que a gente está passando na nossa vida, tudo que está fazendo parte disso, vai reverberar nesses chakras, conforme for, digamos assim, a personalidade de cada um, tá? Quando reverbera em nós, nessa frequência que está sendo emitida, essa é uma frequência elétrica, o que a gente fala sempre? Que eu digo assim, gente, isso é científico. Eu gosto de salientar isso, porque hoje existem muitos estudos sérios maravilhosos, tá? Nós temos um campo eletromagnético, tá? Se a pessoa diz assim, isso não existe, pelo amor de Deus, vai estudar. Eu só tenho vontade de dizer assim, vai estudar, sabe? Tu não acredita que tu tem um campo eletromagnético, vai estudar. Tá 1000 anos em atraso, 1000 anos em atraso. Então, assim, nesse campo elétrico, quando a gente está emitindo, seja qual o chakra que for que estiver emitindo e reverberando a experiência que a gente está tendo, tá? Quem vai captar essa experiência vai ser a pineal pelo chakra coronário. Porque ela é a antena. Ela é a antena de tudo que está acontecendo no nosso corpo. Por isso que ela tem relação com as nossas doenças e com a nossa saúde. Quando o chakra está vibrando, tá? Produzindo aquela eletricidade, tá? Digamos, o cardíaco aqui produz muita eletricidade, que ele emite aquilo, a pineal capta e aquilo vai sendo trabalhado e diluído no nosso corpo. Quando não acontece isso, porque eu tenho meu chakra fechado, tipo, eu não acredito em nada que está acima, eu só consigo enxergar aqui, eu sou um ser que para mim tudo é matéria, só existe matéria, eu sou um ser de visão só material. Quando acontece isso, esse chakra fica obstruído. Então, o que acontece? Esse campo elétrico está sendo reverberado, a pineal não tem capacidade porque está fechado. Então, a antena não vai captar. Isso aqui vai fazer o quê? Vai adoecer. Vai adoecer. Então, assim, quando a gente entende que essa glândula, ela tem uma conexão profunda com a nossa saúde, com a nossa imunidade, porque tudo em nós, todas as doenças estão relacionadas ao chakra coronário, porque ele é a fonte, a conexão com a fonte, mas quem faz essa conexão é a pineal. Aí, vamos lá, vamos passar ali, Carla. Tá. Aí, o que acontece? Quando está tudo ok funcionando, quando a gente entra no sono profundo, o corpo começa a desinflamar. Vai desinflamando. Porque essa ação de saúde que a pineal promove para nós é para todas as células do corpo. Nosso corpo precisa ter sono profundo. Nem que seja lá de manhã cedo, mas precisa ter sono profundo. Tem gente que, né, tem 1000 situações durante a noite, mas nem que seja de manhã, eu digo, tem que ter um sono que, daquele assim que tu acorda, tu não sabe nem onde é que tu tá. Olha para os lados, não sabe nem onde é que tu tá. Ele é tão profundo que tu saiu fora do planeta. Tem que ter, é importante, gente. Isso vai fazer com que você melhore a tua imunidade.
porque vai desinflamando e vai produzindo, então, substâncias que desintoxicam, que liberam o nosso corpo, tá? Aqui, ó, nessa questão aqui, não, vamos um pouquinho adiante, vamos um pouquinho, só um pouquinho, vamos adiante. Aqui, ó, tá? O que acontece quando a gente vai se contaminando ao longo da nossa vida? A gente vai se contaminando com disruptores endócrinos, é uma glândula. Esses elementos, como o cloro, como o flúor, como os microplásticos, que a gente não enxerga, mas a gente está se contaminando, através dos alimentos, através de coisas, às vezes, que nem eu já falei aqui numa live, que todos os plásticos têm um código aqui embaixo, tem que ser 5, se você quiser congelar produtos, se você congelar com qualquer plástico, qualquer embalagem plástica, você vai ter contaminação de microplásticos. As águas, quando a gente compra, a gente tem que ter cuidado. Quanto mais perto da nossa casa for a fonte, melhor, porque não há muito trânsito no sol, onde vai liberar elementos nocivos e microplásticos. Isso tudo é um disruptor, tá? Endócrino, que vai impedir que a glândula esteja produzindo todo o hormônio, todas as substâncias necessárias. Tá? Então, assim, ó, o flúor, por exemplo, onde é que tem mais flúor hoje? Na água. E tem águas minerais que a gente vai comprar e você tem que olhar. Está escrito ali, fluoretado. Eu já rejeito na hora. Se eu pegar uma água mineral que está escrito fluoretada, eu já rejeito. Ó. Não tem outra? Não tem, então não vou tomar nada. Eu já fui a restaurante em Porto Alegre 3, 4 vezes, que era sempre a mesma água. E eu disse, se vocês continuarem e não tiver uma água de qualidade, eu não venho mais aqui. Aí teve um dia eu cheguei lá, aí eles tinham aquela água porcaria e tinha uma outra água boa. Aí tipo, muito bem, parabéns aí pro gerente, né? Que tomou uma atitude, porque oferecendo só pior água para as pessoas tomarem. E a pessoa chega com sede, ela vai tomar. Ela não olha, ela não sabe, mas ela está ingerindo, além do que já tem de flúor, mais adição de flúor. E esse flúor é um disruptor endócrino, e em relação à pineal, ele vai calcificando a pineal. Então, esses cristalzinhos que tem que estar vibrando lá dentro, para a antena fazer a sintonia com as frequências, ele faz o quê? Impede. Fica prejudicado. O cloro é outro disruptor. A gente chama isso de halógenos, né? Então, assim, ó, quando a gente pode, o que a gente pode fazer? Quando a gente pode ter um cuidado, seja numa pasta de dente, tirar a pasta de dente com flúor, usar uma pasta de dente sem flúor, evitar o máximo possível de tomar água que seja de torneira, por favor. Tem que ter um filtro, porque o filtro vai filtrar um pouco do cloro. O banho, não tem muito o que fazer, né? Às vezes até para cozinhar é complicado, mas assim, alguns cuidados, gente, um pouco de cuidado já ajuda. Porque imagina a boca que é uma mucosa, absorve tudo imediatamente. Aí você coloca uma pasta de dente com flúor. Direto a mucosa já está absorvendo, já está levando para todo o cérebro, para todo o corpo, para todo o sangue. Então, tem coisas, sim, que nós podemos fazer para ajudar, tá? Vamos passar, Carmen? Então, pode passar, em relação à melatonina, tá? As pessoas perguntam assim, mas se eu começar a tomar melatonina, não durmo bem, eu vou tomar melatonina, eu não vou mais produzir o hormônio, eu vou ficar dependente? Não, porque ela vem de elementos naturais, tá? A melatonina que a gente compra, ela é produzida através de elementos naturais. Tá? Então, ali, como eu citei, alguns aqui, tá? Noz, aveia, tâmaras, abacaxi, tem vários. Então, a partir disso, tu não tem como. E eu vou te dizer, pela minha experiência, eu tomo melatonina há anos, todos os dias. Mas, às vezes, por algum momento que eu não tenho e que eu não tomo, eu durmo igual. Não faz diferença. Por que eu tomo? Porque eu sei que ela é um antioxidante, porque eu sei que ela vai me dar um sono com mais profundidade, com mais, vou dizer assim, mais qualidade, tá? E ela é anticancerígena, então eu uso, mas muitas vezes eu fico sem. Às vezes, se eu viajo, não trouxe minha melatonina, tá tudo bem, vou deitar e vou dormir, eu durmo igual. Então, se a pessoa não está produzindo, ela pode tomar. Ela, claro que não é assim, é só isso, não, tem que olhar todos os fatores pelos quais ela não está dormindo bem.
porque tem todos os aspectos emocionais dela. Lembra que ela é produzida por uma glândula que capta tudo que está acontecendo na tua vida. Como a tua percepção. Vocês lembram que eu falei aqui numa live que dois irmãos com a mesma mãe, se você falar com eles separados, você vai ter uma visão daquela mãe completamente diferente. Um vai dizer algo sobre a mãe, digamos, muito positivo, e o outro vai dizer algo muito negativo. A visão dele daquela mãe é negativa, o outro é uma visão positiva. Então, tudo é a partir da nossa visão. E esta percepção é que nos adoece. É como eu sinto, como eu percebo, não significa verdade, mas significa como tu entendeu a situação. E à medida que tu entende a situação assim, tu vai produzir, então, esta frequência que vai reverberar e que tem que ser absorvida para limpar. Se o chakra estiver obstruído, não acontece isso, porque a antena não capta e intoxica o chakra. Por exemplo, uma raiva, uma frustração muito forte que está ali naquele fígado adoecendo, enfraquecendo o nosso órgão, né? Que é um órgão tão importante. Aquele órgão acaba inflamando. Aí vem as hepatites. Então, o que acontece? Porque eu não consegui fazer essa captação. Porque às vezes a gente está tão atribulado com a nossa vida, eu falo isso assim, ó, porque esse momento de ter contato com a natureza, de botar o pé na terra, de se esvaziar, que seja 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, gente, isso é saúde. Isso é saúde. Porque quando a gente faz isso, a gente vai permitindo que isso se dilua. Que essas informações e toda essa conversa mental, nossa, essa loucura mental nossa, se dilua. E se a gente não permite entrar nesse estado de paz, o que dilui isso é nosso estado de paz e de amor. Se eu não permito isso, eu sobrecarrego esses vórtices de energia que estão em mim. Eu sobrecarrego, seja o plexo, seja o que for. Tem um vórtice que capta tudo isso, que está ali. Então, aquilo fica ali, fica, até que reverbera no quê? Doença. Aí a gente se sente, claro, que a gente sempre vai se sentir, meu Deus, como algo aleatório, como é que aconteceu? Ai, meu Deus, de onde é que veio? O que foi? Não, veio de nós mesmos. Veio a partir do momento onde a minha vida era atribulada, onde eu não parava para me centrar, para fazer essa conexão espiritual, sim, porque nós somos espíritos, né? Dentro dessa coesão magnética que nós estamos aqui, densificando os nossos átomos e densificando tudo isso para conseguir se enxergar numa 3D, né? Ter essa visão 3D. Então, assim, se a gente entender que a gente é muito mais que isso, nós vamos buscar sempre essa conexão para fazer com que o nosso corpo tenha esse equilíbrio que vai harmonizar também as nossas células. E todas as respostas, olha, eu vou falar que, assim, eu já tive inúmeras experiências disso que eu estou falando com vocês. Todas as nossas células, todo o nosso corpo sabe o que está acontecendo. E se a gente souber falar e fazer esse alinhamento, e souber falar com o nosso corpo vai responder. Ele vai responder. Então, o que acontece? Que muitas vezes eu estou atendendo uma pessoa e eu peço para ela, pergunta o que está por trás disso. Por que está acontecendo isso contigo? O que está por trás disso? Aí ela, não busca na mente, sente, percebe, percepção, só percebe o que está de verdade acontecendo, por que está acontecendo isso, e aí a gente quer buscar isso, e às vezes a pessoa não consegue, porque o mental dela não relaxa para que isso aconteça. E aí ela continua buscando respostas mentais, mas não está na mente. Está nesse campo metafísico, está nesse campo, está na informação, naquilo que ela segurou às vezes, a dor que ela segurou às vezes tanto na vida dela, o sofrimento, a dor, as perdas e tudo que está ali, e que ela não conseguiu liberar. Então, às vezes, a pessoa vai fechando isso aqui, para quê? Para que a visão dela fique mais leve, mas, na verdade, isso não é assim que acontece. Não vai ficar mais leve. Não quero olhar para isso. Eu já tive pessoas que eu atendi e que eu disse, olha, tu precisa olhar para isso, porque tu estás adoecendo por causa disso da tua vida. Não quero olhar para isso. E aí, o que tu faz? Não pode falar. Não é a responsabilidade do profissional, responsabilidade da pessoa que te procura.
Tá? Essa pessoa ela tem que ser capaz de olhar, sim, para aquilo que está atrás dessa visão, da percepção mental, mas que a pineal vai te ajudar. Vamos ali adiante, cara. Olha lá o intestino, então, de novo, gente. Nós chegamos lá no intestino, tá? Quem é o precursor da melatonina? É a serotonina. Aonde a serotonina é produzida em maior quantidade. Maior quantidade não é no cérebro, é no intestino. E se eu não consigo nem ter triptofano lá no meu intestino, que é o antidepressivo natural, aí eu não tenho nem serotonina, porque meu intestino está inflamado, está cheio de glúten, está cheio de laticínios, cheio de leitinho, leitinho, queijinho, né? Eu tenho um amigo vegano que ele me manda as fotos, assim, aqueles pratos cheios, 5 tipos de queijo, tomando vinho, e ele é todo vegano, Deus o livre botar carne na boca. Eu digo, cara, tu tá fazendo como é que é, uma ceia especial para os parasitas no teu corpo, para os fungos, para tudo, né? Inflamando teu corpo igual, entendeu? Então, assim, não como carne, tá, mas todo esse monte de queijo, né? Vem da onde? Vem da faca. Então, eu digo, pensa, criatura. Agora diz que diminui os queijos, né? Eu digo assim, tem que pensar, né? Não como... Eu nunca... tá, mas aí é o leite, não precisa matar o bicho. Não precisa matar o bicho, mas tu tá a energia do bicho, né? Tá ali e tá alimentando o bicho dentro de nós, tá? Então, assim, aí, se você não tem o triptofano, você não vai ter serotonina. Se não tem serotonina, você não tem produção de melatonina, porque cada hormônio tem um precursor, né? Então, a gente precisa da serotonina. E a serotonina faz o quê em nós? Bem-estar, né? A serotonina faz a gente relaxar. Então, nós precisamos de tudo isso, tem a ver com a nossa saúde. Se eu não relaxo a minha mente, eu não relaxo o corpo. Quando eu faço análise do campo da pessoa, eu vejo a aura dela, às vezes, totalmente contraída. Porque ela não relaxa. E uma aura que é contraída tem a ver com dinheiro, que nem a Carla falou ali, né? Tudo tem a ver até com a nossa parte financeira, sim, claro. Com as nossas conexões, com tudo. Porque eu preciso fazer o quê? Eu preciso expandir meu campo, aumentar essa dimensão do meu campo, para ter captação, para mais coisas entrar no meu campo. Eu tenho que ser expansiva. E se eu estou com tensão excessiva, não consigo relaxar, o meu campo eletromagnético e a minha aura, eles estão contraídos. Então, tem a ver com dinheiro, claro que tem. Tem tudo a ver com dinheiro, tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com bem-estar, tem tudo a ver com a capacidade de dormir, de relaxar. Tem tudo a ver com tudo, porque a preocupação faz isso. Então, a gente tem como eu digo assim, a gente tem dentro do sistema, né? Que a gente está dentro do sistema, não tem como fugir dele. A gente tem muitos equívocos, né? Porque o sistema ele é construído para nos adoecer, né? Então ele te traz preocupação, ele te traz preocupação, ele te traz boleto, ele te traz um monte de coisa o tempo inteiro. Para quê? Que tu fique sempre preocupada, estou preocupada, estou preocupada. E enquanto tu está preocupada, tu está numa frequência menor. Quanto menor a tua frequência, menos o quê? Menos luz. Mais densidade. E isso faz o quê? Nos faz ressonantes com os patógenos. Porque a frequência do patógeno é essa. Eu falo isso em muitas lives. Ela é ressonante com a preocupação, com o medo. Isso é a frequência do patógeno. Ele é vulnerável dentro de nós. Ele não sabe o que eu vou comer daqui a pouco. Que ele pode morrer. Se ele vê eu pegar um copo de suco de cenoura com hortelã, meu Deus, ele já está vulnerável. Ele já está com o pé na cova. Tá? Um suco verde. Ai, meu Deus, socorro. Então, o que acontece? Nesse momento, essa frequência dele, a gente está alimentando ele ou está eliminando ele? A gente está alimentando ele, a nossa frequência está baixando. Se a gente alimenta as preocupações, que são os equívocos da mente, que a gente tem que estar sempre em preocupação, por quê? Porque a nossa antena está falhando. A nossa antena está falhando, gente.
nós precisamos buscar novamente isso. Então, o que a gente, dentro, né, desse trabalho que a gente está fazendo agora, que é ajudar as pessoas a entrar numa saúde melhor, através de coisas lá de fora. Sim, a gente precisa ajudar o corpo. Que nem eu disse, se tu não dorme bem, toma melatonina. Não tem problema, toma magnésio. Alguma coisa que está ali com dificuldade, faz uma meditaçãozinha de 5 minutos antes de dormir. Respira fundo, faz processo respiratório. Processo respiratório vai para o cérebro, já oxigena melhor o cérebro. Te traz mais clareza. Intenciona te conectar. Então, hoje a gente tem dentro da For Life coisas que vão nos ajudar. Porque a nossa imunidade precisa desse processo de desinflamar o corpo. Regular esse processo inflamatório do corpo. A nossa imunidade tem a ver, sim, com a melatonina. Ela é um imunoprotetor. E se eu não estiver produzindo, se eu não estiver tendo ela no meu corpo, eu vou estar com a minha imunidade, sim, muito baixa. Então, não tem nada separado, não tem nada separado. Quando eu digo assim, é um momento, e esse momento a gente está sendo intoxicado de todas as formas, a gente fala aqui abertamente isso, a gente está sendo intoxicado. É intoxicação até pelo celular, é por todo, pelas informações, pela mídia, tudo é intoxicação, pela alimentação, pelo ar, pela água, por tudo. Nós somos intoxicados. Então, qual é o nosso alcance? O nosso alcance é a gente estar mais consciente. Quanto mais consciente eu tiver, mais eu vou dizer, ok, esse mundo está todo aqui, está toda essa loucura aqui, ó, mas eu posso estar aqui e silenciar esse mundo. Quando eu silencio esse mundo, ele não existe mais. Quando eu fecho os olhos e silencio minha mente, esse mundo louco, de caos, não existe mais. Eu vou para o meu mundo interno. E aí eu me reequilibro. Quantas doenças, quantas pessoas têm relatos, isso é tão lindo de ver alguns, né, depoimentos de pessoas que se curaram simplesmente porque soltaram tudo, assim, tipo assim, soltaram tudo. Aquela entrega total. Para quem que elas entregaram isso? Para essa parte divina delas, né? Elas entregaram para esse divino. No momento que elas saíram do controle, que elas entregaram, pronto. As coisas começam a se harmonizar. Aquilo que ela precisa vai chegando, vai se apresentando. As conexões vão acontecendo, porque aí é a parte inteligente dela, a parte luminosa dela, começa a assumir esse controle. Não é a mente atrapalhando o tempo inteiro. Eu falo muito isso para as pessoas. Calma, relaxa, respira fundo. Calma, relaxa, respira fundo. Eu falo muito isso para as pessoas. E aí as pessoas, eu vejo que elas ficam quietas, porque elas já estão bravas comigo. Quando eu digo calma, calma, tu vai melhorar. Relaxa, respira fundo. Muitas vezes eu escrevo isso. Essa semana eu escrevi. Não, hoje não foi essa semana, ano passado eu escrevi umas 4 vezes para a mesma pessoa isso. E hoje ela mandou uma mensagem maravilhosa de manhã. Porque eu escrevo lá, calma, calma, tu vai ficar bem. Vai ficar bem, relaxa. Porque se nós não aliviarmos essa tensão aqui, nós não aliviamos a tensão nas células. Porque tudo vai para as células. A célula, lembra de uma live que eu falei para vocês que a nossa célula tem uma membrana em volta? Essa membrana tem receptores de informação. Receptor de luz e informação. Todas as nossas células têm isso. Então, se você não consegue relaxar, a célula está sempre assim, ó, que nem você. Está sempre tensionado. Quanto mais tensão, menor frequência. Então, o que não tem a ver com a saúde? Tudo tem a ver com a saúde. Tudo, absolutamente tudo. A pineal, ela faz o quê? Ela transforma, tá, todo esse estímulo magnético, né, dessa que eu digo que reverbera pelos nossos chakras, e ela traduz isso em neuroquímica.
E quem é que vai fazer esse processo da neuroquímica? É as células. A neuroquímica é uma informação que está ali nas células. Então, como que a gente quer manter uma visão, uma percepção de coisas separadas? Gente, não há nada separado em nós. Absolutamente nada. Ah, mas isso aí que tu faz é espiritual. Ai, quando alguém diz isso, eu adoro. Eu adoro quando alguém diz isso. Eu digo para ela, olha, tu tem cachorro, tem cocô do teu cachorro também é espiritual. Porque pertence ao espírito. Tudo pertence ao espírito, eu adoro dizer isso. Tu tem gato, até o cocô do teu gato é espiritual também, pertence ao espírito. O que não é espiritual, né, gente? Então, assim, ó, espiritual é uma coisa, né? O religioso é outra. O religioso tem a ver com as crenças de cada um, né? Aquilo que a pessoa se afina para poder buscar essa conexão, né? Não necessariamente que a pessoa precise, mas às vezes ela sim, ela acredita que precisa e tá tudo certo. Ninguém tem que julgar isso. Cada um, cada um. Mas criar preconceitos e criar julgamentos de que isso é espiritual, como se o espiritual fosse uma coisa de louco. Então, ela está negando quem ela está negando quem ela é de verdade. E o que ela está fazendo aqui? Fechando, né? Se você nega que, isso é espiritual, isso é coisa espiritual, tipo, como se fosse, né? Ela está fechando. Entendeu? Então, quando o corpo dela está tendo as experiências na vida e está produzindo esse campo magnético, né? Vibrando esses campos magnéticos e elétricos, a pineal, como está fechado o chakra pineal, que é a antena, não capta. E então ela não dilui. Olhem só o que acontece com o nosso corpo. Então, todas as doenças vêm pela falta de quê, gente? De frequência de luz e de amor. Guardem isso. Ai, mas eu sou uma pessoa super amorosa, mas eu tô doente. Sim, tu é amorosa, tu pode ser super amorosa, mas não tão amorosa quanto tu deveria ser contigo. Tu pode ser amorosa com os outros, mas não o suficiente contigo para te colocar em primeiro lugar. Te coloca em primeiro lugar, porque tu é um ser divino. Tu é um ser de luz. Tu é um ser de amor. Te coloca em primeiro lugar. Se tu não fizer isso, tu não tá emitindo a frequência de amor para ti mesmo. Aí tu pode ser amoroso para o outro, pode ser querido para o outro, pode ser o que for. Mas isso pode ter muito a ver mais com as tuas carências do que com a verdade. Porque a mente, ela nos engana. E muito. Isso aí a gente já falou. Ó, um sono de qualidade, para mim ter um sono de qualidade, eu tenho que produzir o quê? Serotonina, né? Então, se o meu intestino estiver ruim, se eu sou uma pessoa que como glúten, que eu como muitos laticínios, enfim. Não tem uma pizza na semana, não tem problema nenhum, tá? Mas eu tô falando do dia a dia. Todo dia, todo dia, todo dia. É sobrecarga para o intestino. O que acontece? O glúten, então, é aquela cola maldita no intestino. O que acontece? Intestino ruim, sono ruim. Porque eu não tenho o quê? Produção de serotonina. Não tem produção de serotonina, não vou ter capacidade de ajudar a pineal a produzir melatonina. Não? Então, vocês veem a ligação? Eu lembro que eu já falei para vocês numa live que o ponto para relaxar a mente é do intestino? O IG4, né? Que é aqui, eu não sei se vocês vão ver. Aqui, ó, esse ponto aqui. Se você apertar esse ponto aqui, ele doer, é porque você não consegue relaxar a mente. Tanto que às vezes a pessoa está tensa e eu ensino ela, às vezes, ó, aperta esse ponto, aí não consigo nem ir ao banheiro. Claro, tu tensionou tudo, tu tá em contração, tu não consegue relaxar nem para ir ao banheiro. Porque para sentar no banheiro e se esvaziar, tu tem que relaxar a mente. Então, você tá lá no banheiro e aperta esse ponto, aperta até passar dor. Aí vai na outra mãozinha, aperta o ponto até passar dor. É um ponto do intestino, IG4. Vai relaxar a mente. Aí a pessoa relaxa, pronto, o intestino vai funcionar. Então, como a gente não consegue ver essas conexões, né? Mas como tudo está conectado, né? Tudo está conectado. Vamos ali adiante. Olha o chazinho aqui que eu trouxe para vocês, ó.
que é um detox do flúor. Não é só do flúor, tá? Do cloro também. Framboesa, folhas de amora e hibisco. Olha que coisa maravilhosa. Peguem, assim, uma semana inteira, assim. Eu faço isso de vez em quando, pego uma semana inteira, aí eu tomo uma xícara por dia, bem fortinho. Para os meus clientes, quando eu atendia presencial, eu fazia. Botava bastante chazinho de hibisco para eles. Com folhas de amora, framboesa, às vezes consegue, às vezes não consegue. Às vezes já consegue pronto, né? Eles já vêm prontos. Mas o hibisco é bem fácil de conseguir. O de amora hoje é bem fácil também, tá? Ele ajuda a detoxificar o flúor e o cloro, que são esses disruptores hormonais, que impedem a produção dos hormônios. Vamos lá, cara. Então, o que a gente vai ajudar nosso corpo? De que forma a gente pode ajudar nosso corpo? Aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Minha imunidade está baixa, meu corpo está inflamado, eu preciso o quê? Ajudar e levar o meu sistema imune para regular os processos inflamatórios. O que mais? O glutamine. Vamos lá adiante. Porque o glutamine faz o quê? O glutamine tem uma coisa aqui que eu acho que eu não falei para vocês ainda. Ele tem glutamina, tem o NAC, né, que é um antioxidante poderoso, inclusive mucolítico, dentro dele. E ele tem arginina. Eu acho que eu não falei isso para vocês. A arginina, ela ajuda a eliminar, assim, de uma forma fantástica, o gás de amônia, que é produzido dentro de nós. E gera acidez. E esse gás, ele é muito nocivo. Ele nos adoece. O sistema digestivo adoece. E então, o glutamina vai te ajudar a desinflamar o intestino, vai ajudar a eliminar esse gás de amônia, que é um horror dentro de nós, é horrível, tá? E ainda tem o NAC, que é esse antioxidante poderosíssimo. Maravilhoso. O que mais ali, Carlos? Nós temos um antioxidante forte, concentrado, que é o Revida, né? Eu passo ele para todo mundo. Eu digo, todo mundo que pudesse tomar o Revida seria ótimo, eu tomo ele direto. Por quê? Porque é um concentrado de substâncias antioxidantes, porque a gente precisa limpar essa ferrugem, essa oxidação devido aos processos inflamatórios, devido aos radicais livres, que com isso é liberado no corpo, que nos envelhece e que nos adoece. Então, quando vocês pensar assim, ó, a pessoa tem problema de sono, a pessoa tem dificuldade de relaxar, a pessoa não sei o quê, pensem em Plus, pensem em glutamine, pensem em Revida. Esses três é básico. Se vocês estão trabalhando com a For Life. É básico. O que também tem de mais, né, gente, que a gente pode olhar e perceber, né? Outros níveis de toxinas que nós estamos inseridos dentro de frequências nocivas, que são as radiações, que também atrapalham o nosso sono. Porque as radiações não é só a luz do computador, não é só a luz do celular. A radiação deles atrapalha o nosso sono. Eu já falei muitas vezes sobre isso. Eu sempre bato nessa tecla. O excesso de radiação. Por isso eu digo, bota os pés na terra. Ai, mas está muito frio, está chovendo, não tem como botar o pé na terra. Toca o pé na coluna da casa de você. Com meia, não precisa tirar meia. A meia não impede nada, o que impede é a borracha do sapato. Bota o pé na coluna. Fica um pouco ali. Pronto, a coluna está onde? Ela está aterrada. Ai, mora em apartamento, ai, muito ruim, ai, não sei o que ser. Coluna. Então, assim, ó, tem muitas formas. Tem muitas formas. Tem uma cliente, ela diz assim, ó, eu tô abraçando tudo que é árvore. Eu vou para as praças e fico abraçando as árvores, fica todo mundo me olhando uma cara esquisita. Eu digo, deixa de olhar. O que importa o que o outro está pensando? Deixa ele. Então, a gente tem que parar de se preocupar tanto com os outros e ter essa amorosidade, esse cuidado conosco. Enquanto isso, eu quero fazer uma colocação rápida aqui. Quem chegou pela primeira vez hoje aqui, muita gente pode estar vindo pela primeira vez.
Esses produtos que a Ivone apresentou aqui no final são parte de uma empresa, são importados, uma empresa americana chamada For Life. Várias pessoas que estão aqui nesta live hoje estão reunidas com esse nosso grupo, estudando para poder ministrar adequadamente esses produtos, porque eles são de uma empresa de total confiança, são uma tecnologia de última geração. Inclusive, no exterior, são medicamentos, são prescritos pela área medicinal, né? Estão em hospitais, na Rússia, nos Estados Unidos, inclusive. E 100% naturais, né? E são 100% naturais. O que nós temos aqui são produtos que fazem um processo de informação, resetam praticamente o sistema imunológico, né? A linha é maior que essa, obviamente, mas a gente adequa a cada assunto da live que o convidado tem para trazer para nós. Por exemplo, na live passada, de domingo, nós tivemos o Dr. Flávio Ferreira, imunologista, né? E o Dr. Flávio também ministra fatores de transferência e deu a experiência da família dele com relação ao autismo, uma experiência dele, pessoal. Então, é importante a gente dizer para vocês que nós estamos respaldados numa tecnologia de última geração, sem contraindicação, 100% natural, e peçam para as pessoas que convidaram vocês, para a Ivone, a Terezinha Dartora também está aqui, e outros amigos, que consigam mais informações para vocês. Eventualmente, vocês podem até fornecer um hemograma, se vocês tiverem com algum problema que às vezes não está muito identificado, que a gente tem uma equipe onde a Ivone faz parte, o professor Rudimar faz parte, o Dr. Flávio também, e a gente pode orientar vocês precisamente aí, porque o objetivo é que vocês tenham saúde plena rapidamente, tá? Considerado uma das coisas que resultado mais rápido tem conquistado para as pessoas. Vamos falar agora do objetivo da empresa, que não é curar nada, tá? É fazer prevenção. E nós estamos trabalhando para prevenção, porque estamos trabalhando com imunidade, e a imunidade está na base, seja por baixa imunidade ou disfunção da imunidade, de mais de 80% das doenças. Então, nós poderíamos ter um mundo sem doença. E só temos que mudar a nossa mentalidade para isso, né? Já imaginou um mundo sem doença e a gente fazer parte dele? Que coisa boa. Gratidão a todos. Então, eu vou parar de agradecer. Vou agradecer a Ivone Cardoso, naturopata. Os dados da Ivone estão abaixo desse vídeo. Venha para o nosso grupo. Vou convidar mais uma vez, Saúde nos Novos Tempos, no WhatsApp, para acompanhar aí as nossas lives, né? Eu vou parar de gravar essa live, agradecendo a presença de todos, e vamos ficar aqui no nosso grupo conversando, para você, tudo que você quiser saber aqui, trocar essa ideia com a Ivone.